Agora faltando 20 para 1, é só a sua rede Vida e Paz de comunicação, 24 horas no ar com você. Você pode nos ouvir em videpazradio.com.br e também pela Mais FM, nos mais de 100 municípios aonde alcançam as ondas sonoras da Mais. E a gente está tendo o prazer de receber aqui em nossos estúdios aqui o trio Shekinah, que está participando da Conferência Missionária 2022. Claro, estou aqui também com o pastor Felipe Carvalho. Pastor Felipe, o microfone é seu aí para você fazer entrevista com os nossos irmãos. Então tá, irmão Edson, a todos os ouvintes, já conversamos aqui com os irmãos de Marau, você vê, nós temos irmãos participando da conferência de várias cidades aqui da região, que se inscreveram, estão participando das palestras, estivemos aqui com diversos missionários, ainda hoje, a partir das 15 horas, estaremos ainda com diversas palestras ainda, e à noite às 18h30, aberto ao público, você pode participar, dá tempo ainda de ficar conosco na Conferência 2022. Pastor Felipe, só para antes que o senhor continue, quero só dizer que é um prazer conhecer vocês. Foi uma bênção ontem à noite, eu entrei aqui rasgando direto aqui, esqueci até de cumprimentá-los, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês têm sido bênção para nós, é claro, por onde vocês passam. Glória a Deus, irmão. Uma honra para nós estar com os irmãos. Obrigado. A honra é toda nossa. Agora sim. Nós queremos então conversar um pouquinho com eles, né, que tiveram participando ontem da nossa conferência missionária e hoje ainda vão estar conosco, o trio Shekinah, que é ali de Curitiba, como nós anunciamos. Ainda estamos aqui também com o pastor Saulo Gregório, da Sename, ele que é o líder de missão nacional, né? Está representando aqui o pastor José Wellington Júnior, o pastor Valdemar também, ali de Santo Ângelo, representando também a Semaders e a nossa convenção aqui gaúcha. Nós louvamos a Deus por ter estes irmãos e esse privilégio de estar conosco aqui ainda hoje. Ficamos tristes, mas estamos alegres com o evento, ficamos tristes, irmão Edson, trio Shekinah, que também estava para ministrar a palavra de Deus aqui, o pastor Fernando da Bolívia. Ele que substituiu o nosso missionário, Paulo Moreira, que faleceu na pandemia, né, de Covid. E só que a Bolívia está com as fronteiras fechadas, não passa ninguém. Mandamos o valor para ele da passagem, tudo direitinho, organizado. Ele não pôde sair do país porque está tudo fechado, não tem nem como sair de casa, né? Então está ali. Vamos orar pela Bolívia também, né? Vivendo essa situação difícil lá com manifestações, né? E tudo fechado, pessoal em casa. Vamos orar para que Deus também possa olhar para a Bolívia. Amém. Nossos missionários, temos lá o missionário Tito, né? Que está em La Paz, no alto da Bolívia, no altiplano boliviano. Temos missionários lá em Cruspata, também perto da Ilha Zurique. Então ali vamos orar pelos nossos missionários que estão também vivendo esse momento difícil lá na Bolívia, mas queremos que Deus vai dar vitória. Vamos falar um pouquinho então com nossos irmãos. A gente sempre conhece vocês como trio Shekinah, né? Sim. Mas eu gostaria que vocês falassem o nome de vocês também, né? Amém. Eu sou o irmão Júnior. Minha esposa? Daiana. César. Esse é meu pai. O seu pai é que tem um nome mais chique, ó. É Shekinah, né? É Shekinah. Essa foi boa. Isso aí. Gostaria que vocês falassem aí como vocês estão vendo esse trabalho, como foi a primeira noite que vocês participaram, ouvindo também as mensagens, as palestras. Amém. Primeiramente, meus irmãos, nós queremos saudar a todos, né, com a paz do Senhor, dizer para nós da alegria de estar podendo fazer parte, né, da história do Departamento Missionário da Assembleia de Deus em Porto Alegre, participando dessa conferência missionária. Estamos vindo de uma pandemia em que não podíamos se reunir, né? Estávamos cada um em suas casas, às vezes por live, mas agora Deus nos tem dado esse privilégio de estarmos retornando novamente a estar louvando a Deus com nossos irmãos porto-alegrenses. E dizer, pastor Felipe, que ontem o Senhor falou muito conosco através das mensagens. Mensagens para a gente, ensinamentos para estarmos refletindo sobre a obra missionária, sobre o que podemos fazer, né, no nosso lar, para que o nosso lar seja útil para anunciar a palavra de Deus ao nosso próximo. Está sendo uma bênção, meus irmãos, muito bom o trabalho, e vamos voltar para
para Curitiba, né? Amanhã estamos retornando, se Deus quiser. Vamos retornar abastecidos, como dizer, com o tanque cheio, né? Das bênçãos de Deus e pensando um pouquinho diferente, meus irmãos. Ouvindo aqui o relato dos missionários, grandes trabalhos realizados pelos nossos missionários aqui da Assembleia de Deus de Porto Alegre, estão realizando grandes trabalhos, meus irmãos, neste mundo aí, na África, podemos ver na África e em Portugal, né? Hoje vamos ver mais trabalhos, mas está muito bom, pastor Felipe, muito bom. Que benção, né? Vamos ouvir também mais numa visão feminina, nossa irmã, falando o que ela sentiu. Hoje nós vamos ter um missionário do Uruguai também, falando, né? Nós temos missionários em diversos países. Não dá tempo de falar, né, irmão Edson, e os nossos irmãos aqui, dos nossos projetos. Nós temos missionário na Itália, Suécia, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Senegal. Nós temos 3 países da África que temos missionários. E está todos eles dentro da janela 1040. Pastor Otávio Marques, no Senegal, o René em Guiné-Conakry, e também o missionário Luciano, né, que está em Guiné-Bissau. E tem sido uma bênção os nossos missionários, a gente não consegue falar de todos os projetos. Cada conferência a gente consegue trazer alguns deles, não conseguimos ainda ter uma oportunidade de ter todos juntos, né? O que até a dificuldade, o custo alto também. Custo, né? E o tempo deles, a distância e as datas. Tudo isso é uma questão muito de organizar isso e poder organizar dos dois lados, né? Mas sempre na nossa conferência alguém está presente, né? Alguém vem, né? Às vezes mais perto. Hoje tivemos, neste evento tivemos alguém de mais longe, né? O Luciano, né? Que vem do outro lado do oceano, né? E o pastor Bruno de Portugal. Eu estive em Portugal, eu estive na África também. Eu fiz 16 horas de voo. De voo, 7 horas só em cima do mar, né? Meu Deus. Você fica ali, você olha lá para baixo, se o avião cair, né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado com Jesus, né? Tem sido gratificante. Mas vamos ouvir a nossa irmã falar sobre Eu peço para que o avião feminino. não caia. Eu peço para que o avião não caia, porque, pense bem, quantos não estão salvos no avião? É uma escapada assim para não ter medo do avião, né? Se tiver um salvo caindo, já aproveita para pregar naquele momento ali. Olha, tem alguns minutos ainda antes do avião, aceita Jesus como Salvador, né? É verdade. Vamos ouvir a nossa irmã aí. Meu Deus. É paz do Senhor, pastor Felipe, nosso amado irmão, né? Edson, é uma alegria estar aqui com os irmãos de Porto Alegre. Paz do Senhor, amados ouvintes, irmãos. Para nós é uma alegria muito grande, pastor, estar participando dessa conferência missionária 2022, onde nós podemos sentir a presença do Senhor muito em nossas vidas. Eu fiquei muito alegre pelas palestras, né, pela mensagem, nos alegrou, nos animou mais e mais para fazer mais a obra do Senhor. Que benção, né? Vamos ouvir seu pai também, né? Pai do Senhor, pastor Felipe, irmão Edson, para nós é um prazer de estarmos aqui, né? Tudo que já tinha de falar, o Júlio já falou, a Dana já falou, né? É o que menos fala. Então, para mim é muito uma honra de estar aqui com os irmãos. Me sinto feliz, alegre de estar aqui, adorando a Deus com nossos amados irmãos. Que benção, né? E hoje eles vão estar cantando, irmão Edson. Já tem um hino preparado aí? Tenho aqui, vamos ouvir e a gente pode continuar mais um pouco depois da música. Nós podemos conversar um pouquinho, o Edson pode fazer umas perguntas aí. O Edson é produtor, né? Tem gravadora, né? E ele sabe bem essa área de música aí, além de falar de missão, você pode fazer umas perguntas, Edson. Isso é tudo bondade, não é nada verdade. Na área... Você está sendo bom comigo. Assim. Na área artística, vamos dizer assim, musical, né? Vamos ouvir então a música com o trio Shekinah. Você que não esteve ontem aqui na nossa conferência, hoje vai estar o trio Shekinah com a gente também, os irmãos que vieram lá de Curitiba. Você não pode perder a oportunidade de estar com a gente na conferência missionária. E aliás, o pai aqui do trio Shekinah, que tem uma voz bonita, eu fiquei até com vergonha agora de falar perto. Voz grave, né? Sim, ó. Voz de locutor, né? É impressionante. Radialista, né? Vamos lá. Por onde Jesus passava, trio Shekinah aqui no som da sua rádio Vida e Paz. Passava
aqui na terra. As trevas se dissipavam, a dor fugia. Paralíticos andavam, os cegos viam. Os mortos ressuscitavam, tudo era alegria. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde ele andava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinha de todas as partes onde ele estava, dava a alma ferida amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho, sem consolação. Venha, dá-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha, dá-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinha de todas as partes onde ele estava, dava uma ferida, amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho e sem consolação. Venha, dá-me a tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha, dá-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Trio Shekinah no som da sua rádio Vida e Paz, agora faltando 5:01. Muito boa tarde. É sempre um prazer estar com você. Você ouve a Rádio Vida e Paz Porto Alegre. Peça sua música pelo site, pelo aplicativo ou pelo telefone. Ligue de qualquer parte do Brasil. 51-3030-1414 e peça sua música. A melhor gospel do Brasil é daqui.
Essa é a sua Rádio Vida e Paz, 24 horas no ar com você. Você pode nos ouvir pelo aplicativo e também pelo nosso site. Você pode deixar o seu recadão em videpazradio.com.br. É sempre muito bom estar com você. E nós continuamos aqui em nossos estúdios, o nosso estúdio móvel, na verdade, aqui no SEAD, com o trio Shekinah. Quero só lembrá-los que amanhã, 12 em ponto, nós temos o programa Vida e Paz o programa pastoral com o pastor João Oliveira de Souza e com o meu querido pastor Claudemir, que é o nosso vice-presidente. A gente sempre fica muito feliz em poder produzir esse programa e participar. Você que é assembleiano, você não pode deixar de assistir e de ouvir o Vida e Paz Pastoral, segunda-feira, 12 em ponto. E é claro, à noite nós temos o nosso culto do campo, onde todos os nossos irmãos se reúnem para ouvir a palavra do Senhor e, é claro, ter a sua vida abençoada e aquele momento de comunhão entre os irmãos. Meus queridos irmãos, continuamos aqui. Agora o pastor Felipe aqui saiu aqui do nosso estúdio aqui com nossos irmãos. Vamos conversar um pouco sobre... Baixa aqui um pouco o meu volume aqui, que está alto aqui. Acho que é o meu aqui. Não está nada alto, tem algum barulho rolando aqui dentro do recinto aqui. Como é um pavilhão aqui, vocês vão ouvir algum barulho aí. Enfim, faz parte do trabalho aqui. Conte-me uma coisa, aliás, conte para todo mundo que está ouvindo, né? Por que Shekinah? Claro, o nome tem uma tradução, né, bíblica, né? Mas por que Shekinah? Quem escolheu, né? Isso daí é com a minha esposa. Então, da primeira formação do trio, irmão Edson. Teve uma outra formação, porque, mais duas, na verdade, tiveram duas formações. Eu estou conhecendo os irmãos agora, né? Estou tendo a alegria de conhecê-los, né? Então, vamos começar pelo início. Da primeira formação do trio, a única que continuou, que está louvando até agora, é a minha esposa Dayana, da primeira formação. E o trio Shekinah, pastor, iniciou por volta de 2010. Não, desculpe, por volta de 2000. 2000. Eu ingressei por volta de 2010. 22 anos, então. 22 anos. Agora com a minha esposa, ela que vai contar que ela é a pioneira nossa aqui. Conte, a irmã que é a mais idosa do grupo. Eu sou mais idosa, então todos me... Brincadeira. Aliás, do trio, né? Do trio. Então, irmão, na verdade esse foi um sonho da minha mãe e do meu pai. Né? Eu vou contar um pouquinho antes, claro, assim, né? Fique à vontade, temos tempo. Era o sonho da minha mãe, antes de já jovem, antes de se casar, ela tinha um sonho de ter uma filha, que louvasse a Deus, né? Era um sonho que ela viu uma menininha lá, uma cantora louvando na igreja, e ela pediu para o Senhor, quando eu casar, eu quero ter uma filha que louve a Deus, né? E passou o tempo, ela casou com o seu papai, casou com ele, tudo, e ela esqueceu daquilo que o Senhor tinha pedido para o Senhor, né? Sim. Passou os anos, ela teve eu, e com 2 anos eu já comecei a louvar ao Senhor, né? O primeiro hino, Serei Fiel, o irmão, Serei Fiel, meu Jesus, serei fiel, né? Sim, muito cantei quando era criança. E já desde pequenininha louvando ao Senhor, gravei meu primeiro disco com 5 anos, né? Faz quase 30 anos que eu estou nessa caminhada, né? Servindo ao Senhor com muita alegria, né? Que é minha alegria estar na presença do Senhor, levando a mensagem, né? E a minha outra irmã, a Daiele, né? Que fazia o contralto, ela começou a louvar a Deus comigo. E aonde eu ia mais perto, eu levava ela, né? A mamãe e o papai levavam ela, porque nós éramos criança, né? E daí veio a Daniele. E ela tinha também um desejo de louvar ao Senhor. E eu ia louvar e levava minhas irmãs para cantar. Daí um certo dia, num culto de Santa Ceia, onde a gente congregávamos na Santa Helena, lá em Curitiba, o nosso pastor Silas, saudoso pastor Silas Barbosa, falou assim, vamos ouvir a Dayana e suas irmãs, sempre Dayana e suas irmãs, a Dayana e suas irmãs. Sim. E a gente louvou a Deus, Deus recebeu o nosso louvor, e daí ele falou assim, temos que dar um nome para esse trio. E cada vez que eu escuto esse trio, né, eu sinto a presença do Senhor, tudo, né? E naquele mesmo dia lá, o pastor falou assim, vai ser Trio Shekinah. Trio Shekinah. Trio Shekinah. E aí ficou o Shekinah. Pastor Silas, nossa, meu Deus do céu, que saudade dele. Fez o nosso casamento. Né? E ele colocou o Trio Shekinah, pediu para a igreja se levantar e já orou por nós, né? E abençoando nasceu, então, a gente, e daí foi o Shekinah. Trio Shekinah. E até hoje, né? Minhas irmãs casaram, né? E cada uma seguiu a sua vida, e daí Deus colocou primeiro o meu esposo, né? O Júnior, para me ajudar. Quando a Daiele foi a primeira que
elas ainda louvam conosco, irmã, sabe? Sim. Quando dá para se reunir, nós louvamos o Senhor junto. Nós somos um trio familiar, Sim, né? Não acabou. Não acabou, não. O grande detalhe vai é que somando, cada um né? teve sua vida ali e tem alguns interesses pessoais que acontecem naturalmente na vida, né? Mas estamos todos trabalhando na obra de Deus, né? E tem um detalhe, pastor, como Deus faz as coisas, cada um tem a sua voz específica, sabe? Eu faço o tenor, a Dayana é bem diversificada, pode fazer do contralto, mezzo, então ela soprano, que cuida do grupo. Ela pula de voz para voz, né? E o meu sogro faz o barítono, pode fazer o baixo também. Sim, a minha cunhada Dayelen, ela faz o contralto também, ela faz outras vozes também, se for preciso. Sim. E a Daniela, minha cunhada, faz o soprano, né? Então cada um tem uma voz, dá pra se juntar os 5, faz um grupo bem legal, assim, sabe? As vozes ornam, né? Timbra bem, né? Graças a Deus. E quando a Daiele teve que se ausentar das viagens, né? A gente costuma dizer assim. Daí o sogro falou pra mim, Júnior, agora é com você agora. Daí me jogou no tenor, daí eu tive que entrar no tenor, né? Daí agora que a Daniela também teve que se ausentar também, porque se mudou um pouco pra longe e fica difícil os ensaios, pastor, sabe? Mas tá tudo certo, tá trabalhando lá na obra de Deus. Daí eu cobrei dele, falei, ô sogro, agora é com você. Agora é com o senhor, né? Daí, desde o começo do ano nós estamos aí servindo a Deus, né, nessa formação. Mas é bênção, né? Tem sido uma bênção, pastor, graças a Deus. Esse ano estivemos aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, já que a gente sempre vinha muito antes da pandemia, né? Sim. Estamos tendo a honra de estar retornando, né? Estivemos em Santa Maria, no aniversário da igreja, 85 anos, louvando a Deus. Estivemos em São Francisco de Assis, com o pastor Samuel Lamberti. Estamos retornando a Porto Alegre aqui com os irmãos, né, no congresso de conferência missionária, e vamos finalizar esse ano em Sananduva, aqui no Rio Grande. A gente fala do Rio Grande do Sul, né? Sim. Sananduva vai ter congresso do Círculo de Oração agora em dezembro, vamos estar louvando a Deus ali, próximo a Erechim. E Água Santa no aniversário da igreja de Água Santa ali, juntamente com os irmãos ali também. Só para nós finalizar, que daqui a pouco os irmãos também têm que ir almoçar, porque à tarde já tem culto, né? Desculpa, é uma parte às vezes a gente fala demais. Não, nós podemos ficar a tarde toda aqui conversando, né? Vocês que sabem. Mas eu sei que tá saindo algo muito bom ali atrás. Não, e a ovelha do pastor Ademar é uma ovelha especial. É ovelha? Ah, meu Deus. A nossa carne predileta é ovelha. E não é daquela carne que esfria e fica ruim. Ela é criada assim de uma maneira bem, se vocês vão ver. Pastor. Aliás, vocês vão saborear. Amém, amém. Bom, agora são 13 horas 3 minutos, estamos no ar pela Mais FM 97,9 e você que está pelas redes sociais pode deixar o seu recado aqui. A gente vai responder hoje posteriormente, porque hoje nós conseguimos botar no ar a nossa estúdio móvel, né? Graças a Deus. E depois, posteriormente, o pessoal responde ali na página. Agora, só para finalizar, 2 perguntas. Primeiro, quem teve iniciativa de gravar a primeira música, onde gravou, né? E uma curiosidade, durante esses eventos, a gente sempre gosta de saber, né? Tipo, o que aconteceu que chamou a atenção de vocês aí por essa caminhada aí, louvando o nome do Senhor aí no Brasil? Pastor, a primeira música que foi gravada foi a Dayana solo. Em 93, ela gravou pela gravadora Melodias do Rei. Melodias do Rei. Na época o maestro foi até hoje ele é maestro, né? Produtor Melker Carvalhedo, fez na época para ela. Sim. E foi um disco infantil, pastor, foi muito bem aceito na época, né? Um disco que foi, na época era disco de bolachão, né? Era as fitas cassete. E eu falo pro senhor, Moés, assim que eu não conhecia a Dayana, mas aonde eu morava, a cidade que eu morava, as crianças cantavam os hinos, os louvores dela lá já, sabe? Sim. Um grupo infantil, né? Então foi muito bem aceito. E começou dali, pastor. E a Dayana já começou a viajar com a sogra, ela é a sogra. Muito tocado na Rádio Marumbi, né? A irmã Sueli, né? Então ela e a sogra pegavam ali na época a condução e seguia nos convites e começou tudo por ela. Ah, que benção. Daí o trio foi engrenando depois, que veio as irmãs cantando junto, mas começou por ali, pastor. Mas o trio mesmo foi o Paz da Vitória ou a Felicidade? O trio, a primeira gravação do trio? A primeira gravação do trio. A primeira gravação do trio Shekinah foi a primeira formação, as 3 irmãs. As 3 irmãs. Tinha aquele louvor do The Hoopers, o Jerusalém,
Uhum. Elas cantam bastante versões assim também, sabe? Cantavam na Sim. época. A gente também louva com versões Autor também. da Fé também. É autor da Minha Fé, já é do Grupo Já Logos cantava, aqui, né? Grupo Logos. Aham. Então começou ali por volta, pastor. A primeira gravação do trio foi por volta de 2010. Essa música, quando foi gravada, era Grupo Elo ainda, depois Grupo passou Elo, a ser isso, Grupo Logos. Grupo né? Elo, Grupo Elo, grande. Trocou o nome depois de um tempo. Aham. E uma curiosidade dessas viagens, algo que chamou a atenção de vocês? Claro, evidentemente a presença do Senhor Jesus nos eventos aí, mas uma curiosidade pessoal que vocês viram e acharam interessante. Olha, pastor, nós temos algumas coisas assim para testemunhar das viagens, porque nós não vivemos disso, né? Sim, Nós temos o nosso trabalho, né? O meu sogro tem o ofício dele, eu também tenho o meu trabalho. Então nós não vivemos das viagens. Nós tiramos um tempo que às vezes seria de folga para servir ao nosso Deus com o dom que nos deu, né? Então e sabemos que o Senhor tem se agradado porque os convites surgem, né, para a gente estar participando. E fazemos com todo capricho. Então muitas coisas que aconteceram é coisa de milagres, assim, pastor, sabe? De milagres, uma vez a Daiana foi fazer um exame no Hospital de Clínicas em Curitiba, exame de contraste. E não foi permitida a minha entrada junto com ela para fazer esse exame. E é um exame muito doloroso, assim, eles colocam aquele líquido contraste na veia. Sim, E a pessoa sente uma dor. ali. Às vezes a pessoa até apaga da dor, né? Aham. Sabe? Para fazer aquela tomografia. E ali, pastor, já estou finalizando o testemunho, tá? Rapidamente. Não, fica em paz, tá tudo certo aqui. Estamos dentro do horário. E ali, pastor, não deixaram eu entrar. E quando abriram a porta, eu estava aguardando do lado de fora do Hospital de Clínicas. Eu estava aguardando do lado de fora. Quando abriram, eles deixaram eu entrar. Por favor, entre. Quando eu entrei, a Daiana estava com a boca toda inchada, tudo cheio de sangue, sabe? Tudo ensanguentado, dente quebrado, sabe? Daí, isso já faz alguns anos, uns 5 anos atrás, 6 anos. E eu poderia ter ido reclamar no hospital, pedindo para eles fazerem alguma coisa, mas ela só falava para mim, me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui. E a gente fica desesperado, né? Tirei ela o mais rápido, chamei um carro para nos buscar, tudo, eu muito nervoso. E naquele final de semana, nós tínhamos um trabalho da mocidade em Paranavaí, Paraná, norte do Paraná. Então, pastor, pelas possibilidades humanas, assim, a Daiana não poderia estar cantando. Ela estava com o dente quebrado, a boca toda inchada em volta, sabe? Muito machucada. Foi feito o exame de raio-x, trincou aqui em cima, trincou a gengiva. Mas a Daiana falou assim, não, nós vamos lá servir. Daí na época era a Daniela que ia conosco. Nós fomos de Curitiba para Paranavaí, deu umas 7 horas de viagem. A Daiana foi quietinha, de Curitiba para Paranavaí no carro, não falou nada. Quando chegamos lá, pastor, Nem comia, né? Nem comia. Não comia direito, tomava um líquidozinho, canudinho pelo canto, assim, ó. Eu nunca me esqueço. Quando nós chegamos lá, eu pensei assim, olha, senhor, a Daiana quis vir. Se ela quisesse ficar, a gente ficava, desmarcava o trabalho. Nós louvamos Jerusalém em primeiro louvor. No primeiro louvor, irmão Edson, ela soltou a voz normalmente, assim. Soltou a voz. A igreja se alegrou e Deus recebeu o louvor. Glórias a Deus. E pastor, nós fizemos o exame. Dali pra frente, normalizou tudo, pastor. Irmão Edson, normalizou. Sumiu o trincado, no raio-x sumiu o trincado da gengiva. E até hoje nunca mais precisou nada de médico, sabe? Mas Deus, uma semana antes, tinha falado comigo, né? Que o inimigo estava de todas as formas querendo tirar a alegria de estar louvando, de levar a palavra, né? O louvor até as pessoas, né? De louvar a Deus. Então o que marca a gente assim, pastor, é a proteção de Deus. A ajuda do Senhor para conosco. Que bênção. Amém. É um ótimo testemunho, um abençoado testemunho e também uma recordação, né? Que na hora parece impactante, né? Mas quando somos fiéis, Deus faz esse. E às vezes, irmão Edson, a gente vê pessoas que têm condições. Nós somos trabalhadores normais, temos que trabalhar para pagar a luz, a água e nós somos normais, somos pessoas normais, sim, como todo brasileiro, a maioria dos brasileiros. Mas tem pessoas que têm condições de fazer grandes coisas, de se dispor à vida dele, mas não faz. Não faz, isso às vezes entristece o coração da gente, né? Sim. Porque tem tudo livre, tem funcionários a dispor para trabalhar para ele, está lucrando, está ganhando. E a gente sempre ora para que Deus toque no coração dessas pessoas, para que possam fazer, porque Deus ele vai na frente abrindo o caminho, ele vai na frente cuidando de tudo, ele cuida da nossa saúde, ele cuida da parte das despesas que temos, e nada é mais gratificante do que ter a família servindo ao Senhor. Verdade. A família servindo a Deus é tudo.
13h10, estamos aqui no programa Vida e Paz, pela sua rede Vida e Paz de Comunicação, com o Trio Shekinah. Antes de vocês irem embora, eu pedi para que um de vocês deixe uma breve reflexão para os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela Mais FM e pela nossa rede de comunicação. Pode falar, pastor Felipe. Queremos deixar aqui só o registro, irmão Edson. Nós estamos já dentro do horário do Jesus é o Caminho. Jesus é o Caminho. Agradecendo o pastor Edemar Vargas, que está na escuta do nosso programa, está assando aqui. Ô, pastor Edemar, um assado aí. Daqui a pouco eu vou aí. Um assado aí para nós aqui. Pastor Edemar, que há mais de 20 anos com este programa, doando Bíblias, ganhando almas, evangelizando. Todo programa alguém ganha uma Bíblia, né? Isso, é. E não é Bíblia comum, é uma Bíblia bem bonita, que chega no endereço da pessoa. Domingo que vem ele já estará doando mais uma Bíblia, né? Todos os domingos, a partir das 13 horas, o programa Jesus é o Caminho, com o nosso evangelista Ronaldo, pastor Edemar Vargas, sempre trazendo uma palavra de Deus. E nós queremos agradecer por esse espaço que ele está nos dando para emendar, vamos dizer assim, o nosso horário com o horário do Jesus é o Caminho, Vida e Paz, junto com Jesus é o Caminho aí. E você que quiser ganhar uma hora Bíblia, e meia de programação hoje, né? Você quiser ganhar uma Bíblia, próximo domingo você fique atento no Jesus é o Caminho para pegar o e-mail, para mandar ali o seu e-mail e estar, de repente, levando uma Bíblia lindíssima para casa. Uma Bíblia com letras e folhas especiais, segundo o Ronaldo diz todos os programas, né? É verdade. Me lembrei agora, né? Então tá. Vamos uma breve reflexão? Quem de vocês vai deixar a reflexão para nós? Meus irmãos, eu quero deixar uma rápida palavra aqui a respeito daquela passagem em que Deus chamou Noé. Estamos aqui em uma conferência missionária, né? Conscientizando a família a evangelizar. E ontem tivemos uma estatística aqui. Nosso missionário nos trouxe uma estatística de que a porcentagem maior de conversões foi através da evangelização familiar. Evangelizarmos nossos parentes, nossos amigos, e tem um grande resultado. E veio à minha mente aquela passagem em que Deus chamou Noé para construir a arca, deu a ordem a Noé que construísse a arca, né? E que entrasse na arca e colocasse a sua família na arca. Então nós temos que refletir, meus irmãos, é uma palavra bem rápida. Se nós estamos obedecendo a Deus, Deus nos chama para construir uma arca em nosso lar. Uma arca de obediência ao Senhor, de leitura da palavra de Deus, de comunhão com o nosso Deus. E essa palavra fala conosco também aqui, comigo aqui. E se estamos fazendo isso de verdade, se estamos obedecendo ao Senhor, meditando na sua palavra todos os dias, se estamos obedecendo as ordenanças do Senhor de como construir a arca. Porque a palavra de Deus é como se fosse a planta da arca para nós. Ali tem tudo, irmão, para a nossa vida. Temos um problema aqui, tem resposta na palavra de Deus. Temos um problema ali, temos resposta na palavra de Deus. E às vezes nós não obedecemos o que está na planta para nós, que Deus nos deu, que é a palavra dele. Nós queremos fazer do nosso jeito. Vou fazer uma mudança aqui, vou alternar alguma coisa ali. E as coisas acabam não dando certo em nossas famílias. E Noé fez certinho a arca conforme Deus passou a planta para ele. As medidas certas, cortou toda a madeira certinho, tudo no seu lugar certo. E em seguida, Noé batalhou para entrar na arca após que ele aprontou. Será, meus irmãos, que nós estamos batalhando para entrar na arca que estamos construindo? Cuidando de nós mesmos, da nossa salvação? E a terceira coisa, Deus ordenou que colocasse a sua família na arca. Será, meus irmãos, que estamos batalhando para colocar a nossa família dentro da arca que Deus nos ordenou a construir? A volta do Senhor está muito próxima. E às vezes estamos embaraçados com as coisas desse mundo. E nós não somos deste mundo. Nossa pátria são as mansões celestiais. Aqui estamos apenas de passagem. Então é importante que nós sairmos do embaraço desse mundo. Como pensar em coisas, temos que ter nossa casa, nosso carrinho para se locomover, temos que se manter nessa terra. Mas às vezes damos prioridade a essas coisas. Eu preciso ter uma casa melhor do que eu tenho. Eu preciso ter um carro melhor do que eu tenho. Eu preciso ter uma conta bancária mais recheada do que eu tenho. Eu sei que a realidade da maioria dos irmãos não é essa. Somos batalhadores do dia a dia. Mas mesmo assim, temos esses sonhos em primeiro lugar. E não na salvação da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso parente.
E Noé conseguiu, meus irmãos. Noé conseguiu colocar sua família dentro da arca. E a palavra de Deus nos diz que Deus fechou a arca por fora. Nosso Deus fechou. E muito breve, meus irmãos, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E nunca passará. Muito breve será fechada a porta da arca para nós também. Nosso Jesus está voltando para nos buscar. Então, meus irmãos, que possamos fazer o máximo, não é fazer quando der tempo, não é fazer quando der, vai sobrar um tempo lá que eu vou em tal lugar que se der eu vou fazer. Não, é prioridade, irmãos, tirar um tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, para poder estar deixando tudo aprontadinho, tudo pronto para a volta do nosso Salvador, que será muito breve. Prioridade, meu irmão, isso é prioridade em nossos dias. Nunca um dia passou tão rápido como passa hoje. Nunca uma semana passou tão rápido como se passa hoje. Nunca um mês, um ano passa tão rápido como passa hoje. Nunca, meus irmãos, tentaram fazer as coisas que são certas se tornarem erradas. O que é errado se tornar certo. Isso daí, meus irmãos, são sinais da volta do Senhor. O mundo está sendo preparado para que o anticristo reine após a volta do Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos. Então que seja prioridade em nossas vidas, a nossa salvação e a salvação dos nossos próximos. Essa é a minha palavra, nossa palavra do Trio Shekinah, para os irmãos que estão participando dessa programação nesta manhã, em nome de Jesus. Agora, 13 horas e 16 minutos, Trio Shekinah. Primeiro, meu muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu fico muito feliz em poder ter passado esses minutos aqui com vocês. Telefone para contato. Meus irmãos, é 419-9118-5748. 41 é o DDD, 41 99118-5748. Ou nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Trio Shekinah. Está lá tudo certinho. Muito bem. Pastor Felipe, o senhor iniciou, agora o senhor finaliza, né? Nós vamos então agradecer aí o Edson. O Edson vai ficar ainda com mais um tempo. Ainda temos ainda uns 10 minutos ainda, né? Edson vai concluir a programação, mas nós vamos nos despedir. Agradecendo o Trio Shekinah por estar conosco, né? Aqui na nossa igreja de Porto Alegre. E daqui a pouco deixar o convite, né, Edson? Sim. A partir das 15 horas estaremos aqui iniciando as palestras. Na primeira parte vai estar o pastor João de Souza falando das viagens que ele teve em vários países, né? Que é um grande teólogo, né? O pastor Joãozinho, escritor de muitos livros, inclusive escreveu aí a biografia de Otoniel e Osiel. Sim, quem quiser conhecer um pouco da história, pastor Joãozinho aí. Ele é um escritor nato, Ele né? não só escreveu, né? Ele morou um tempo com eles. Morou também. Com eles, né? E ele vai estar conosco, tem uma grande experiência, né? Servo de Deus. E também temos o nosso missionário, Henrique Fraga, que vai estar conosco, e também o nosso Saulo, né? Gregório, pastor Saulo, que é o nosso secretário da Sename, vai estar conosco aqui. Agradecendo a CPAD pelo apoio, também a Áudio Poa, né? A Áudio Poa, que está também patrocinando o nosso evento. Temos aí também a nossa banca aqui com camiseta, canecas aqui da missão. Você que vem, você pode procurar o nosso material. E também o programa Vida e Paz e a Rede de Comunicação com o Edson, que também está presente aqui na transmissão e também nas entrevistas, gravando aqui os missionários. Já ouvimos aí um relato lindo aí do português, né, do português de Portugal. Em português de Portugal. Eu falei para ele que ele tinha mais prioridade que o nosso pastor Luciano, porque ele era português, né? Mas assim, falando da banca ali das camisetas, meus irmãos, você não vai apenas levar uma camiseta, todo esse material, o valor é revertido para a missão. E além disso, você vai estar anunciando, de certa forma, a missão aonde você usar essa camiseta, né? E vai ser uma bênção você adquirir esse material. Logo na entrada aqui do SEAD, você encontra a banca ali com camisetas, canecas, enfim, para você presentear alguém. Então tá, obrigado Edson, bom programa aí, e divulgue e participe da nossa conferência. Obrigado, Trio Shekinah. Obrigado, pastor. Essa é a sua rede Vida e Paz de Comunicação. Vamos até às 13 horas e 30 minutos. A gente vai ouvir uma música agora para dar aquela aliviada da conversa aqui e para abençoar a sua vida.